Olá, meus amigos da Verbo Jurídico, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Jurisprudência em Pauta, comigo, professor Vinícius Opponi. Episódio de número 137, comentários ao informativo 1215 do Supremo Tribunal Federal. Meus amigos, vamos direto para a tela cheia para começar a trabalhar. Se porventura você caiu de paraquedas aqui no Jurisprudência em Pauta, seja muito bem-vindo. Meu nome é Vinícius Opponi, sou promotor de justiça aqui no estado de Santa Catarina, sou mestre em Direito e sou professor da Verbo Jurídico e conduzo com muito prazer, muita honra, muito orgulho o nosso Jurisprudência em Pauta, com mais de 100 episódios, cada episódio um informativo do Supremo Tribunal Federal. É o nosso encontro semanal de análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma proposta diferenciada, um conteúdo mais abrangente, mais aprofundado, a gente trabalhando qualitativamente, muito além da mera tese de julgamento do Supremo, porque este é o desafio que se coloca à sua frente nas provas de concurso das principais carreiras jurídicas aí Brasil afora. Redes sociais à disposição de vocês, convido a todos a me acompanharem ali no Telegram também, um grupo em que eu trago o material dessa nossa aula e de outros encontros que a gente tem aí na docência jurídica preparatória para concurso. E claro, meu Instagram à disposição de todos vocês. Quem me conhece nas redes sociais sabe que eu não sou um cara tão ativo, você não vai ver a minha fuça lá diariamente, pelo contrário, mas o Instagram serve para você poder me acionar e eu te atender no direct com dúvidas dos nossos encontros, das nossas aulas, tá bom? Todo mundo, ninguém fica para trás, todo mundo é atendido e eu quero agradecer todas as interações que a gente mantém por lá, vocês são sempre muito gentis comigo, então fiquem à vontade, o canal está aberto à disposição de todos. Meus amigos, informativo 1215, 5 julgamentos, vamos ver todos eles, 4 de maneira mais aprofundada e o último de maneira mais focada, uma questão lá relativa à organização da Polícia Militar. Em 3, 4 minutinhos eu te explico aquele 5º julgado, vamos usar do tempo grosso da nossa aula de 1 hora e 30 minutos para trabalhar com esses 4 julgamentos, muito além do julgamento do Supremo, revisar alguns pontos, concatenar algumas ideias, temos julgamentos aqui que vai nos fazer pensar um pouquinho para a jurisprudência do STJ que existia, que vai ser superada, enfim, fazer uma revisão bem estabelecida dos temas, bora trabalhar com a firmeza de sempre. Começando, meus amigos, pelo tema 1382 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, de longe, no meu modo de ver, o julgamento mais relevante deste informativo e absolutamente central para quem presta carreiras ministeriais, para quem presta concurso para promotor de justiça, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, você precisa dominar o tema 1382 da repercussão geral. Esse tema, meus amigos, foi examinado a partir do julgamento do agravo em recurso extraordinário 15.24.619 e também a ação civil originária 15.60. Então, nós tivemos o julgamento conjunto desse ARI, dentro do qual se reconheceu a repercussão geral, e a ação civil originária que acabava versando sobre o mesmo tema, julgamento conjunto, uma ideia única. A pergunta central aqui, meus caros, para entender esse julgamento, tem 2 dimensões, tem 2 pontas, e você já precisa fazer essa distinção na sua cabeça, porque eu já vou te antecipar, a solução vai ser diferenciada para cada uma das pontas da nossa discussão aqui. Primeira ponta solta que a gente vai ter que arrumar é, num caso em que o Ministério Público ajuiza uma ação e perde, tem o julgamento de improcedência. Será que o Ministério Público tem que pagar sucumbência? Essa é a primeira discussão. E a segunda discussão é a seguinte: se numa ação judicial qualquer o Ministério Público pede a realização de perícia, quem paga o perito? Então são duas discussões que envolvem desembolso de recursos, uma no tocante à sucumbência, outra no tocante a pagamento de perito, ambas conectadas a ações que envolvem o Ministério Público. Por se tratar de uma repercussão geral, na origem a gente teve um caso concreto, e o caso concreto é bastante didático para você entender, especialmente a dinâmica da sucumbência, a primeira das discussões, né? Então veja, olha lá, um Tribunal de Contas estadual, salvo engano, foi São Paulo,
condenou um ex-presidente de Câmara Municipal a ressarcir em 300 mil os cofres públicos. E aí lembra comigo de que esses acórdãos de tribunais de contas estaduais têm natureza de título executivo extrajudicial, previsão do artigo 71, parágrafo 3º da Constituição Federal. E aí o MP estadual foi lá e ajuizou a respectiva execução. O executado, o ex-presidente lá da Câmara Municipal, o ex-vereador, opôs embargos nessa execução e alegou que haveria excesso de execução. E também alegou algo lá relativo à penhora de um bem de família. TJ, no caso era São Paulo sim, lembrando bem, acolheu esses embargos, desconstituiu a penhora e teve o MP como vencido na execução e, por essa razão, aplicando regras lá do artigo 82 e 85 do Código de Processo Civil, condenou o Ministério Público no pagamento de custas processuais, custas e despesas processuais e honorários advocatícios em favor do advogado do, então, vereador. E aí, meus amigos, foi contra essa condenação acessória que o Ministério Público de São Paulo recorreu por intermédio de um extraordinário que chegou no Supremo Tribunal Federal. O argumento do MP é central para a tese, é o argumento da simetria constitucional. Se a Constituição proíbe que o membro do Ministério Público receba honorários, receba percentagens ou custos processuais, previsão do 128, parágrafo 5º, inciso 2º, linha A, é porque a lógica da Constituição é tirar o Ministério Público dessa construção patrimonial envolta, associada à sucumbência. A ideia é que o MP não entre nesse regramento normativo, porque se ele não pode receber, ele não vai poder, por reflexo, por simetria, pagar. E aí, essa é uma discussão que, ao fim e ao cabo, toca a própria autonomia do Ministério Público, autonomia funcional, autonomia administrativa, autonomia financeira, que também são valores que marcam o Ministério Público à luz do artigo 127, parágrafos 2º e 3º da Constituição Federal. E aí, em paralelo, então, o caso concreto tocava sucumbência, despesas, custos e honorários advocatícios, e aquela ação civil originária 1560 tratava sobre a ponta 2 do nosso problema, né? A questão dos honorários periciais. Será que se o MP requer em juízo uma perícia, quem paga, quem antecipa o pagamento desse perito? E aí essas duas perguntas foram aglutinadas aqui pelo Supremo Tribunal Federal para resolução nesse tema 1382 da repercussão geral. E aí o que a gente precisa revisar aqui, meus amigos, de maneira bem focada, mas sem perder a oportunidade de fazer um estudo complementar com vocês. Primeiro a gente precisa recobrar, fazer uma revisão sumária sobre as denominadas verbas do processo, né? Existem diversas formas de organizar essas ideias na sua cabeça, isso se estuda com mais foco no processo civil, mas, grosso modo, as verbas processuais envolvem uma série de pagamentos associados ao andamento de um processo. Então a gente vai ter as custas, que nada mais é do que a taxa paga pelo serviço jurisdicional prestado pelo Estado juiz. A gente vai ter os emolumentos, que são em geral devidos a serventias não estatizadas. A gente vai ter as despesas em sentido estrito, né? E aqui a gente vai ter, por exemplo, os honorários do perito, gastos com eventuais diligências no curso do processo. E, por fim, a gente também vai ter o regramento dos honorários de sucumbência, artigo 85 do Código Penal, que são devidos aqui ao advogado da parte contrária. E a regra geral do CPC, você estuda isso desde os bancos da faculdade, é a de que o ônus da sucumbência orienta o regramento desse pagamento. Então, quem perde, paga. É o ônus de sucumbir, de perder. E aí, toda essa discussão relativa ao Ministério Público vai se dar nessa moldura. Será que o MP está ou não sujeito ao ônus da sucumbência? Avançando, a gente precisa caminhar um pouquinho falar um pouquinho sobre o regime constitucional do Ministério Público. Artigo 127 da Constituição Federal define o MP como uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. O MP atua prioritariamente como um órgão agente, ajuizando ações individuais e ações coletivas, mas também atua como um órgão interveniente na posição de fiscal da ordem jurídica. E o Ministério Público foi elevado pela Constituição Federal
a um regime de autonomia constitucional. O MP não está englobado por nenhum dos três poderes da República. Ele foi catalogado no capítulo 4º do título 3º da Constituição Federal, que fala das funções essenciais da Justiça. E o Ministério Público tem uma autonomia funcional, administrativa e financeira. Autonomia não significa soberania, não significa um poder absoluto, mas a instituição ministerial se conferiu uma possibilidade de desempenhar suas funções constitucionais com independência, sem guardar observância, sem ter que pedir bênção para nenhum poder externo. O promotor de justiça, o membro do Ministério Público, também toca o seu trabalho na promotoria com independência funcional, e para poder agir com independência e com autonomia no que toca à atividade fim, a Constituição também garantiu os meios para isso, né? E os meios estão na autonomia administrativa e na autonomia financeira da instituição. E ainda sobre o regramento constitucional do Ministério Público, quando a gente olha para a figura do membro do Ministério Público, ele tem uma série de garantias e de deveres e vedações. E uma dessas vedações importa bastante para o nosso tema, que é aquela prevista no 128, parágrafo 5º, inciso 2º, linha A da Constituição Federal, que traz uma proibição expressa de membros do Ministério Público receberem, a qualquer título, honorários, percentagens ou custas processuais. A lógica dessa vedação constitucional, além de, claro, gerar uma outra fonte de recurso para o membro do Ministério Público, vai ser remunerado por subsídio, mas a lógica desse dispositivo, dessa proibição, é que o Ministério Público não oriente a sua atuação em vista do reflexo, do potencial reflexo econômico que reverteria para o membro ou para a causa ou para a instituição ministerial. Então, feche os olhos para as consequências econômicas e faça aquilo que a ordem jurídica aponta como o correto. Então, o promotor de justiça, em bom português, nunca vai embolsar a sucumbência, a instituição do Ministério Público também nunca vai fazer. Fechado? E aqui vem aquele argumento da simetria, né? Será que essa vedação é ou não de mão dupla? Caminhando, próxima revisão, artigo 91 do Código de Processo Civil, que é o grande elemento novo nessa história toda. Essa discussão é muito antiga no Ministério Público, na doutrina de processo civil. O artigo 91 vem trazer uma construção diferenciada. Por quê, meus caros? Porque o artigo 91 do Código de Processo Civil de 2015, textualmente, previu que a despesa associada a atos processuais praticados a requerimento do MP, do Ministério Público e da Defensoria Pública, esses atos vão ser pagos ao final pelo vencido. Então, ok, no final da lide, quem sucumbir vai ter que arcar com as despesas dos atos processuais praticados por esses três atores processuais, Fazenda, MP e Defensoria Pública. Agora, meus caros, o grande problema diz respeito à perícia. Porque as perícias exigem um desembolso imediato para o perito trabalhar. E aí vem o parágrafo 1º dizendo o seguinte, olha, as perícias requeridas pela Fazenda, pelo MP e pela Defensoria poderão ser realizadas por entidades públicas, ou seja, por instituições públicas que têm a expertise para fazê-lo, ou, e aqui é que importa, se houver previsão orçamentária, os valores adiantados, os valores para custear essa perícia tem que ser adiantado por quem requerer a prova. Então vamos lá. Qual que é a lógica aqui? A lógica do CPC é a seguinte. O requerido uma perícia pelo Ministério Público, e tudo que eu estou falando aqui vai valer para a Fazenda Pública e para a Defensoria Pública, quer queira, quer não, mas tudo o que o MP requerer a título de perícia, é o MP quem vai ter que adiantar o valor dos honorários periciais. É o MP que vai ter que adiantar os valores dos honorários periciais. Ah, por que adiantar? Porque se lá no final o MP ganhar, o ônus da sucumbência vai direcionar ao vencido a restituição desses valores que foram pagos. Então isso é bastante importante de se frisar. Nós estamos discutindo aqui quem vai arcar com o adiantamento da
dos custos, né, da realização de uma perícia. Então esse artigo 191 traz essa espécie de regime escalonado para as perícias. O requerente da perícia, Ministério Público inclusive, adianta esse custo e ao final a gente vai ter o pagamento pelo vencido. Tranquilo? Se o MP foi vencido, não vai ter como restituir, evidentemente vai ficar lá na conta do Ministério Público. Esse dispositivo, meus amigos, é uma norma específica sobre a matéria, uma norma posterior à matéria, e ela é importante porque vai orientar toda a discussão aqui no âmbito do Supremo Tribunal Federal e vai superar, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que já existia, que é o nosso próximo ponto de revisão. Então, qual que era o estado anterior da jurisprudência nessa matéria? Olha só que interessante, né? Isso aqui vai mudar. O STJ já tinha enfrentado essa discussão. É uma discussão que tem uma camada de legalidade muito imediata e acabou sendo resolvido pelo STJ no tema 510. No tema 510, deixei aí o número do repetitivo para vocês, né? Então, tema 510 dos recursos repetitivos. O STJ entendeu o seguinte, olha, não dá para se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ação civil pública. Nós estamos aqui olhando apenas e tão somente para honorários periciais. É aquela segunda ponta da nossa discussão, tá bom? Ó, ficou aqui escrito atrás de mim, né? Honorários periciais. Beleza? O STJ entendeu. Tema 510, não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ação civil pública. O STJ foi contrário à exigência de se adiantar honorários periciais pelo Ministério Público, mas fez um entendimento aqui, né? Um entendimento aqui conectado a ações civis públicas. Tá, se não é o MP que vai adiantar, o que a gente faz com o perito? O perito vai trabalhar de graça? Não dá, né? O perito não pode trabalhar de graça. Ah, então quem vai pagar é o réu? Também não é muito justo com o réu, né? O MP está requerendo perícia para fazer prova das suas alegações e o réu vai ter que financiar uma ação contra ele próprio. E aí o que o STJ fez? O STJ aplicou por analogia a sua súmula 232, que diz o seguinte: a Fazenda Pública, quando for parte do processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito. E aí o STJ colocou na conta da Fazenda Pública, que abrange o Ministério Público, a antecipação desse valor. Então, em bom português, o que o STJ entendia? O STJ entendia o seguinte, tema 510 dos recursos repetitivos. A CP é ajuizada pelo Ministério Público, o MP requer perícia. Alguém tem que pagar o perito. O perito não vai trabalhar de graça, o réu não vai antecipar, não vai pagar, o perito não trabalha de graça, o réu não vai custear uma ação contra ele próprio, o MP não vai desembolsar do seu orçamento a antecipação desses valores. Quem paga o bolo aqui? O bolo quem vai pagar é a Fazenda Pública, aplicação do tempo da súmula 232 do STJ por analogia. Ah, mas e o 91 do CPC? O que o STJ fazia? O STJ dizia o seguinte, prevalece o artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública. Prevalece o artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública, que diz que o Ministério Público não pode ser, não vai arcar com o ônus da sucumbência, que o MP é isento, né, de custas processuais. Então o STJ dizia o seguinte, o artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública é norma especial, prevalece sobre o artigo 91 do CPC, que é norma geral. Então esse era o estado de coisas até esse julgamento do Supremo. Fechado? Era. Vamos ver o que virou? Olha lá, meus caros. Interessante aqui, né? Supremo Tribunal Federal, não vou ler a tese e o resumo agora, vou ler depois com vocês, mas o Supremo fez uma diferenciação em relação ao perfil de verba processual. Vamos cuidar da primeira ponta do problema, que diz respeito às custas e honorários de sucumbência. O STF disse não à possibilidade de condenação do Ministério Público. Não é possível condenar o Ministério Público, mesmo que tenha perdido uma ação judicial, independentemente de qual é a natureza dessa ação judicial, ao pagamento de custas e honorários advocatícios a título de sucumbência.
O primeiro fundamento para esse entendimento é justamente a autonomia do Ministério Público. Veja, o Supremo entendeu o seguinte: se o membro do Ministério Público tiver que ponderar o risco financeiro da sucumbência antes de ajuizar uma ação civil pública, uma ação de improbidade, uma execução de um título executivo do Tribunal de Contas, por exemplo, ele poderia ter uma inibição orçamentária que, na prática, restringiria a atuação do Ministério Público. E aí o Supremo olha para o Ministério Público, acertadamente, eu não estou dizendo isso só como promotor de justiça, porque esse entendimento vai valer para a Defensoria Pública também. O MP, de acordo com o Supremo, não é um litigante patrimonial comum, não se orienta por conta do resultado econômico-financeiro da lide. O MP exerce um munus público desenhado pela Constituição Federal. E, portanto, tratar o Ministério Público como um litigante comum, sujeito à lógica de quem perde paga, desnaturaria, enfraqueceria a posição institucional do Ministério Público, comprometendo a própria autonomia que o Constituinte quis assegurar a essa instituição. A autonomia do Ministério Público é o que põe por terra a perspectiva de condenação da instituição nos ônus de sucumbência e de custos processuais. De honorários e custos processuais. Segundo fundamento é a lógica da reciprocidade. O Supremo resgata aquela previsão do artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2º, linha A da Constituição Federal, que proíbe o membro do MP de receber honorários, percentagens e custas. O Supremo disse, essa é uma vedação de mão dupla. Se o MP nunca recebe, o MP nunca paga. Então, aquela equação clássica que orienta o CPC não vale aqui. Porque a própria Constituição, que obviamente está acima do CPC, já blindou um lado desse caminho. Não chega recurso do MP, portanto não sai recurso do MP no que toca pelo menos a despesas, custas processuais e honorários advocatícios. Então, estamos resolvidos no que toca a custas processuais e honorários advocatícios na hipótese de sucumbência. Agora vamos lá. E a questão dos honorários periciais. Aqui, meus amigos, o Supremo entendeu que essa imunidade do Ministério Público quanto à sucumbência não se estende, não alcança o custo da perícia que ele, Ministério Público, requereu. O Supremo entendeu que sim, vai incidir aqui na hipótese, vai valer a previsão do artigo 91 do Código de Processo Civil. O MP tem que custear a perícia que ele requerer em juízo com suas próprias dotações orçamentárias. E aqui, ainda que aparentemente contraditório, um dos argumentos empregados pelo Supremo foi o de que o Ministério Público, com esse ônus processual, por assim dizer, com esse encargo, né, econômico-financeiro de custear suas próprias perícias, vai ter um desestímulo a demandas frívolas. Palavra bonita para dizer ações sem viabilidade, né? Quando o MP visualiza que ele vai ter que arcar com o custo da prova para dar base para a ação que ele ajuizou, ele vai ter que verificar a viabilidade orçamentária dessa demanda, pelo menos no que toca ao custeio da prova pericial. O MP não vai estar preocupado a ponto de tocar as custas processuais e os honorários advocatícios no final da demanda se vencido, mas no mínimo a perícia, se ele requerer, ele vai pagar. Fechado? E esse é um ponto importante, é um julgamento importante do Supremo, porque a gente vai ter um impacto, né, sobre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Lembra lá do tema 500 dos repetitivos do STJ? A gente tem, na verdade, esse tema de repercussão geral vai ter um impacto no tema 500 dos repetitivos do STJ. Dois impactos, na verdade, né? No primeiro ponto, o Supremo está confirmando o entendimento do STJ, o Supremo está confirmando o entendimento do STJ, no sentido de que não é possível condenar o MP ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
E, na verdade, o Supremo está até ampliando o entendimento do STJ, porque o tema 500 dos repetitivos do STJ ficou isolado em ação civil pública. Aqui o Supremo está falando de qualquer ação. Lembra que na origem era uma execução de título de Tribunal de Contas. Então, o Supremo acabou elevando o fundamento constitucional aqui dessa matéria e generalizando. Essa imunidade no que toca a custos processuais e honorários advocatícios alcança toda e qualquer ação ajuizada pelo MP. Então, nesse ponto, o STF ampliou o entendimento do STJ. Agora, na segunda ponta, em relação à perícia, o STF está superando o tema 510 do STJ, né? O STJ jogava o custo da perícia para a Fazenda Pública, aplicando a súmula 232 por analogia, e agora o Supremo passa a responsabilizar o próprio Ministério Público com base no artigo 91 do Código de Processo Civil, levando em conta que se trata de uma norma específica, uma norma posterior e que vai prevalecer sobre o regramento, o artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública. Então esse é o primeiro julgamento, meus caros. Aí vamos ver a tese agora, olha lá. A íntegra do julgado está aí para vocês, né? Deixei destacadinho algumas coisinhas. Depois você faz a leitura, não estou aqui para ler informativo, estou aqui para explicar o informativo, ler é muito fácil. Tese fixada, olha lá. O MP é instituição permanente, essencial à função geral do seu Estado, incumbindo a defesa, blá, blá, blá. Aqui ele está copiando e colando 127 da Constituição Federal. Aí ele vai lá. Não sendo possível sua condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários de sucumbência, sob pena de ferimento à sua independência e autonomia. Agora, 2. Olha a outra ponta. Quando houver necessidade de arcar com encargos financeiros relacionados à produção de prova pericial requerida pelo MP, o custeio deverá ser suportado pelo órgão ministerial mediante suas dotações orçamentárias próprias, observando o regime do artigo 91 do CPC, inclusive quanto à possibilidade de adiantamento, havendo previsão orçamentária, ou de pagamento diferido nos termos legais. Fechado? Resuminho aí também, bem didático para vocês. Fechado, meus amigos? Vencemos o primeiro julgamento, importante, tá aí na tela, ficou aí exposto para vocês. Vamos caminhar. Vamos agora para um outro julgado um pouquinho mais enrolado, né? Mas que vale a pena você conhecer, um julgado bem exemplificativo da dinâmica interpoderes que nós temos vivenciado no Estado brasileiro nos últimos anos. Um julgado para constitucional, para tributário e para financeiro. Não vai embora, é um caso enrolado, vai cair na sua prova. É aquela questão que dá a diferença da sua aprovação ou não. Olha lá, meus caros, uma ADI proposta pelo presidente da República, tendo por objeto artigos de uma lei que o Congresso Nacional promulgou após derrubar o veto do presidente da República. Então você já vê que é o puro creme de Brasil aqui, o puro suco de Brasil. Congresso aprova uma lei, presidente veta, Congresso derruba e o veto promulga a lei, presidente da República ajuiza a ADI no Supremo e traz o STF para equação. Olha só as discussões. O objeto dessas ADIs são vários artigos da Lei 14.784 de 2023. Essa lei fez duas coisas. Eu não vou detalhar os dispositivos, senão a gente não sai do lugar. Mas essa lei fez duas coisas. Primeiro, prorrogou até o final de 2027 a desoneração da folha de pagamento existente para 17 setores da economia e, além disso, reduziu para 8% a alíquota de contribuição previdenciária patronal devida por municípios de pequeno e médio porte. Então, é uma lei com dois enfoques. Uma visando desoneração da folha de pagamento e outra visando dar um respiro para municípios de pequeno porte no que toca ao pagamento de contribuição previdenciária patronal paga pelo ente público em relação aos seus servidores. Qual que é o ponto central da impugnação aqui pelo presidente da República? Essa legislação foi aprovada sem o acompanhamento da estimativa do impacto
orçamentário e financeiro decorrente dessas medidas. Estimativa essa que o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias exige. E aí o Executivo sustentou que essa falta, essa ausência de estimativa, prejudica compreender de onde sairia a compensação com a perda de arrecadação decorrente dessas duas providências. Algo na casa de bilhão. Algo na casa de bilhão. Esse caso aqui foi um rolo, pessoal. Não sei se vocês lembram disso, quando isso aconteceu, né? Um rolo entre o Congresso e a Presidência da República. Logo depois que o Presidente da República vetou, ele editou uma medida provisória. Estou comentando isso porque depois vai ter um argumento sobre esse ponto. O Presidente da República edita uma medida provisória em 2023, revogando os benefícios que o Congresso tinha mantido. Isso reabriu a discussão entre o Presidente da República e o Congresso Nacional, e no meio do caminho vem essa ADI. E aí qual que foi a ideia? A ideia foi a de que essa medida provisória estimulou um novo debate entre Congresso e Presidente da República, conseguiu-se aprovar uma outra lei lá em 2024, essa lei aqui, ó, 14.973 de 2024, que fez um regime de transição para essas medidas lá da lei de 2023 e previu algumas medidas compensatórias. Então, Congresso e Presidente da República brigaram, dessa briga resultou uma ADI. Em paralelo a essa briga que resultou na ADI, eles fizeram as pazes parcialmente, começaram a discutir de novo essa matéria, aprovaram uma lei prevendo um regime de transição e medidas compensatórias, e aí depois foram lá no Supremo e disseram: Supremo, essa ADI 7633 não precisa julgar não, que nós já se acertamos aqui nessa outra lei de 2024. O Senado vai e pede a extinção do feito por perda superveniente do objeto. Puro suco de Brasil aqui, 4 discussões para a gente entender que o Supremo, já vou antecipar, entendeu, pertinente por julgar essa ADI. Então, primeiro, a ausência de estimativa de impacto prevista no artigo 113 da DCT gera vício formal, o aspecto do prejuízo formal para uma inconstitucionalidade de ordem formal em razão desse conteúdo, dessa ausência. O alcance dessa exigência do 113 do DCT se alcança também apenas despesa obrigatória ou apenas renúncia de receita, se houve ou não perda superveniente de objeto e a técnica da decisão aqui, como é que o Supremo vai resolver isso aqui, eventual modulação de efeitos da decisão. Temos 4 revisões rápidas para fazer para vocês. Como é um tema que é conectado a tributário, previdenciário, eu vou revigorar algumas ideias básicas aqui com vocês, porque eu sei que isso não é do conhecimento ordinário de um concurseiro, depende um pouco do conhecimento um pouco mais encorpado de tributário, mas eu não vou loquear aqui também, não precisamos ir tão longe. Então, o que a gente tem aqui, meus amigos? A gente tem uma revisão, primeiramente, falando sobre o que é essa história de desoneração da folha de pagamento, né? Veja, como regra, a empresa paga uma contribuição previdenciária patronal numa porcentagem, salvo engano, de 20% sobre a folha de salários. E aí, a desoneração permite substituir a base desse cálculo. Então, em vez de incidir sobre a folha, a contribuição passa a incidir sobre a receita bruta da empresa, porém com incidência de alíquotas menores. Então, ainda continua sendo uma contribuição previdenciária, mas a forma de se calcular muda, sai da folha e vai para a receita. Tá, no fim das contas vai ter que pagar esse tributo e eu estou entendendo, professor, que vai ter que pagar menos, né? Isso. Agora, por quê? O que move qual que é a lógica por trás dessa ideia? A lógica econômica, pelo menos supostamente, é de baratear a contratação. O empregador, quando vai contratar alguém, ele sabe, bom, cada contratação que eu trouxer, eu aumento a minha folha de pagamento e, consequentemente, eu aumento a base de cálculo da minha contribuição previdenciária patronal. Então, eu vou ser mais seletivo na contratação, porque isso vai ter um reflexo na minha dívida, no meu passivo, né, de contribuição previdenciária patronal. Quando você desconstrói essa lógica e põe
essa contribuição previdenciária patronal sobre a receita bruta, você desonera a folha de pagamento e isso teria o efeito esperado, né, de se estimular uma maior contratação nos setores econômicos contemplados por essa medida, porque não são todos. E aí, isso aqui é uma história antiga, isso começou, salvo engano, lá no governo Dilma, em 2011, né? Inicialmente eram mais de 50 setores contemplados por essa providência. Isso se mostrou muito caro para o país, muitos economistas demonstrando em concreto de que essa medida não gerou o estímulo de aumento de empregos formais como se esperava. Só que você sabe que no Brasil, uma vez estipulado um benefício tributário, para você desfazê-lo é muito difícil. Passamos aí mais de 10 anos com esses benefícios rodando, muita discussão. Houve até ampliação depois, em 2014, começa em 2011, avança para 2014. E aí em 2018 a gente tem uma redução para esses 17 setores que estão brigando pela manutenção desse benefício até então. Então a gente está tendo aqui mais um capítulo de uma história antiga. Não precisa decorar a data, não precisa saber desse contexto como um todo, estou apenas te ilustrando, porque o objetivo meu aqui é te deixar ciente, cioso, né, das discussões que a gente vê o Supremo enfrentando. Beleza, entendemos aqui a desoneração da folha de pagamento. Vamos lá para a estrela desse julgado, artigo 113 do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional 95 de 2016. Não é a primeira vez que a gente fala sobre esse cara aqui no Supremo Tribunal Federal. Se você é meu aluno regular, ou se você já viu minhas aulas de Direito Financeiro, porque sim, eu também dou aula de Direito Financeiro, gosto bastante dessa matéria, e você já sabe, provavelmente, o desfecho que vai ter nessa ADI. Artigo 103 do ADCT foi incluído pela Emenda Constitucional 95 de 2016 na Constituição Federal. Essa Emenda Constitucional 95 de 2016 é a chamada Emenda do Teto de Gastos. E aí, meus caros, o primeiro ponto que eu tenho que tirar da tua cabeça é o seguinte: tá, professor, artigo do ADCT, né, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, então é algo transitório, né? E a resposta, não é algo transitório, é algo super, hiper, mega permanente. Isso aqui foi parar no 103 do ADCT, mas na verdade deveria estar lá nas normas de processo legislativo ou nas normas de orçamento, 165, 66, 67, enfim, 68, 69, 160 até o 169, dava para encaixar em algum parágrafo, em algum artigo lá, esse 103 do ADCT. Então esquece, o fato de estar no ADCT não muda nada aqui. Tá. E o que esse artigo dispõe? Ele dispõe basicamente o seguinte: olha, a Constituição exigindo, né? Poder Constituinte derivado reformador passou a exigir. Toda proposição legislativa cujo conteúdo repercuta na criação ou alteração de despesa obrigatória, aquela que o Estado tem que cumprir necessariamente, ou de renúncia de receita, então, sempre que tiver uma proposição legislativa, ou seja, um projeto de lei, cujo resultado vai significar criação ou alteração de despesa obrigatória ou renúncia de receita, essa proposição legislativa deverá, grifa na sua cabeça, deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto no orçamento e nas finanças, impacto orçamentário e financeiro. Parece uma grande obviedade, não é? O Constituinte está dizendo: olha, legislativo brasileiro, sempre que vocês forem bolar alguma coisa que vai fazer o Estado, de maneira permanente, gastar mais, ou abrir mão de receita, deixar de arrecadar, faça as contas e coloque essas contas na proposição legislativa. Porque você, legislativo, quando tiver decidindo sobre a matéria, você não vai só olhar se o resultado final é bom ou ruim. Uma política pública de estímulo à contratação, aumento de empregos. Muito bom, óbvio que é bom. Agora, e a conta dessa política pública? Qual é? Cadê os valores? Quanto custa? Tem dinheiro? De onde sai esse dinheiro?
Esse artigo 113 chama o Congresso Nacional para o problema do equilíbrio financeiro e fiscal orçamentário da realidade do Estado brasileiro. O Congresso Nacional não pode mais simplesmente aprovar coisas e deixar o Executivo fazer as contas. As contas precisam começar a serem feitas no processo legislativo. É isso que o 113 do ADCT trouxe. Para criação ou alteração de despesa obrigatória, criação ou alteração de renúncia de receita. Aumentar o gasto ou diminuir a entrada, a receita. Tem que fazer conta. Isso é uma obviedade. E é tão óbvio que o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000, já trazia uma disposição equivalente. A doutrina de direito financeiro diz: o 113 do ADCT nada mais fez do que constitucionalizar o 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas é um típico, o 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal é um exemplo de livro de artigo de lei que não pegou. Não pegou. A galera continuou tocando o barco por 16 anos sem fazer conta. E aí, chegamos onde chegamos, né? Não só por esse motivo, mas também por esse motivo. E aí, meus amigos, avançando sobre esse 113 do ADCT, eu quero recobrar com vocês, né, a ADI 6303, que nós estudamos no informativo 1046 do Supremo Tribunal Federal. Nessa ADI, o Supremo Tribunal Federal deu plena aplicabilidade ao 113 do ADCT. Ele estava lá examinando uma lei estadual de Roraima que gerou despesa obrigatória, despesa obrigatória, estava gerando despesa obrigatória para o Estado e que não foi acompanhado da prévia estimativa de impacto. E o Supremo disse: olha, essa lei é inconstitucional. Todo mundo ficou impactado com esse julgamento do Supremo na época. Porque o Supremo pegou o 113 do DCT e deu a ele uma plena incidência no caso concreto. O Supremo disse: a apresentação do impacto financeiro e orçamentário dessas proposições legislativas é um requisito para a constitucionalidade formal da lei aprovada. Se a lei que gerou alteração ou criação de despesa obrigatória ou de renúncia de receita não estava acompanhada do impacto, essa lei é formalmente inconstitucional. A estimativa que o 113, a estimativa de impacto que o 113 exige, integra o devido processo legislativo em matéria orçamentária, em matéria financeira. Não é uma formalidade burocrática, sob pena de, se não cumprido, gerar inconstitucionalidade formal, porque é devido processo legislativo. E o Supremo foi mais longe, né? O Supremo, esse julgado até agora caía na prova pela seguinte inovação. O Supremo disse na época: olha, muito embora o 113 esteja no ADCT da Constituição Federal, ele é norma geral para todos os entes federativos. Vincula União, mas vincula também estados, DF e municípios. Então, se estados aprovarem lei sem observar o 113, leis inconstitucionais. Se municípios o fizerem, também leis inconstitucionais. E esse 113 está trazendo para o processo legislativo a preocupação com toda a principiologia, né, da administração pública que tem que se fazer presente ao tempo da confecção de uma lei. Tranquilo? Fechado? Esse precedente aqui é bastante importante. Você precisa conhecer, você vai estudar ele agora, agregado à ADI 7633. Por fim, meus caros, último ponto aqui, técnicas de decisão no controle de constitucionalidade. Rapidamente, só para lembrar vocês do seguinte: nós sabemos que no direito brasileiro, a regra geral é a de que a lei inconstitucional vai ser declarada nula e essa declaração de nulidade tem efeitos ex tunc, retroagem desde a origem. Então veja que interessante, né? Uma técnica de decisão baseada na teoria da nulidade absoluta do ato inconstitucional. No Brasil vale a teoria da nulidade absoluta do ato inconstitucional. O ato inconstitucional é nulo desde a origem. Ok, desde o seu nascimento, não produz efeitos nenhum.
Como é que essa teoria se traduz numa técnica decisória? A técnica decisória é: o Supremo declara a inconstitucionalidade e pronuncia a nulidade daquele troço em torno do qual ele está reconhecendo a inconstitucionalidade. Então, o artigo X da Lei 100 é inconstitucional. O Supremo declara a inconstitucionalidade e pronuncia a sua nulidade. O Supremo, na prática, ele não dá o nome completo. Ele fala, ó, declara o dispositivo inconstitucional, teoria da nulidade, faz o enquadramento, né, da nulidade daquele negócio, daquele dispositivo, com efeitos ex tunc retroativos. Por que eu estou reforçando a regra da declaração de inconstitucionalidade com pronúncia de nulidade? Estou dando esse argumento, esse reforço, né, essa ênfase. Porque essa não é a única técnica decisória. A gente vai ter uma outra técnica de decisão, que é a declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, que vai ser aplicada quando o Supremo Tribunal Federal reconhece o dispositivo como inconstitucional, mas ele decide por preservar relações jurídicas já constituídas com base naquele dispositivo que está sendo tido como inconstitucional. E aí ele declara a inconstitucionalidade, mas não pronuncia a nulidade. Porque se ele pronunciar a nulidade, tudo cai por terra ab início, ab ovo, desde que o dispositivo veio à tona. E ele não quer isso. Ele quer declarar a inconstitucionalidade, mas quer preservar relações jurídicas já constituídas em torno daquele dispositivo que está sendo declarado como inconstitucional. E aí ele usa de uma outra técnica decisória, que é a declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Essa técnica acaba se conectando ou tendo um paralelo com a modulação dos efeitos das decisões de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, previstos lá no artigo 27, ou prevista lá no artigo 27 da Lei 9868/99, que é a lei da DI e da ADC, né? E também tem um dispositivo equivalente lá na lei da DPF. Então você sabe que o Supremo Tribunal Federal, a partir de razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, pode modular os efeitos das suas decisões de inconstitucionalidade, colocando o reconhecimento da inconstitucionalidade, da nulidade, em um momento diferente daquele originário. Então, como regra, é ex tunc, mas pode ser ex nunc, pode ser pro futuro, pode ser a partir de qualquer momento na linha do tempo que o Supremo Tribunal Federal assim o quiser. Fechado? Então veja, a gente tem a teoria da nulidade do ato inconstitucional, que é o que vale no Brasil, mas a sua aplicação comporta algumas técnicas diferentes a depender do alcance dos efeitos que o Supremo quer dar à sua decisão. Tranquilo? A gente vai ver o Supremo usando essa técnica aqui. Vamos lá, pessoal. O que o Supremo decidiu aqui? O Supremo decidiu aqui, meus amigos, que o artigo 14 da Lei da Responsabilidade Fiscal, olha como o Supremo faz um amálgama aqui, né? O 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e o 113 do ADCT devem ser observados no processo legislativo que trate de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária e para proposições que criem ou alterem despesa obrigatória. Vamos entender? No caso concreto, olha lá, o Supremo julgou a ação parcialmente procedente e reconheceu a inconstitucionalidade. Ela é parcialmente procedente por conta da pronúncia da declaração de constitucionalidade sem pronúncia de nulidade, por isso. Mas vamos lá. Raciocínio de mérito é uma aplicação direta do que a gente revisou. O Supremo diz: a validade de uma norma que cria despesa ou gera renúncia de receita está condicionada ao cumprimento dos requisitos de responsabilidade fiscal do artigo 113 do ADCT. Então, o artigo 113 do ADCT não é um detalhe procedimental, não é uma burocracia. Ele traz uma exigência que integra o próprio devido processo legislativo em matéria financeira. Se não há estimativa de impacto na proposição legislativa, nós temos um vício formal de inconstitucionalidade insuperável. Insuperável. Não tem o que fazer, é inconstitucional. Além disso, há um dever de transparência fiscal. O Supremo vai e recobra os princípios do equilíbrio das contas públicas, da sustentabilidade orçamentária. Então, quando o legislador quer abrir mão de arrecadação, fazer renúncia de receita,
o legislador vai ter o dever, o ônus de demonstrar de onde vem essa compensação, sob pena de comprometer o orçamento da União e, no que importa, a continuidade de serviços públicos. O tribunal diz que o legislador tem que conciliar bem-estar social e promoção do desenvolvimento com regime fiscal equilibrado. E aí, no caso concreto, o que se buscava pela lei aprovada lá no Congresso era prorrogar a desoneração daqueles 17 setores e reduzir a alíquota previdenciária patronal dos municípios. E isso traduzia uma renúncia bilionária. E não foi feito uma conta qualquer. Tudo isso passou sem estimativa de impacto. E, portanto, nós estamos vendo aí renúncias brutais, bilionárias de receita, sendo prorrogadas, tendo uma sobrevida, sem observância da estimativa de impacto que o 103 do DCT exige. Inconstitucionalidade formal. Inconstitucionalidade formal. Agora vamos lá, aquela discussão lá, perda superveniente do objeto. Em geral eu trago questão preliminar antes, né? Estou trazendo depois aqui porque essa é uma questão secundária. Lembra que o Senado argumentou, olha, Supremo, não julga esse negócio, não, nós já se resolvemos aqui com o presidente da República, aprovamos uma lei lá de 2024, que fez um regime de transição, que mostrou aqui a compensação, de onde vai vir esse dinheiro aí da renúncia, a ação perdeu o objeto, o Supremo disse, não, não, não. Vocês fizeram e fizeram e fizeram, trouxeram para cá, eu vou julgar esse negócio. Vou julgar esse negócio. O Supremo disse o seguinte, olha, vocês só aprovaram essa lei de 2024, porque nessa ADI já tinha tido uma medida cautelar, que eu não estou antecipando aqui, porque não vai cair na sua prova. Então, foi o Supremo que empurrou galo abaixo esse segundo round de diálogo, porque vocês não conseguiram construir sozinhos uma solução. Então, eu vou julgar o mérito. Se eu não julgar o mérito, eu vou estar deixando esse tema permeado de insegurança jurídica. E já basta o que foi ali a virada de 2023 para 2024. Pessoal, independentemente do mérito ou do demérito desses benefícios fiscais, né? Imagina um empresário dessa área. Ele passou alguns meses sem saber a tributação do mês seguinte. Isso é ruim para todo mundo. É ruim para o país que abre mão de renúncia de receita, que abre mão de receita. Para o empresário que está contemplado e não está contemplado. Aí tem outras empresas do outro lado, que, né, onde tem um pedacinho disponível, um pedacinho de bolo. Outros tem 17, não porque 18, não porque 19. E por que não 20? Por que não 25? Então, assim, tudo muito ruim, né? Tudo muito ruim. E aí, para a gente encerrar, né? O resultado aqui da decisão. O Supremo homologou, tornou definitiva a decisão cautelar, julgou a ação parcialmente procedente, declarou inconstitucionais aqueles dispositivos da lei de 2023. Mas veja, o Supremo aplicou aqui a declaração de nulidade sem pronúncia de nulidade, usando o artigo 27 da lei 9868, fazendo a modulação temporal. Então, o Supremo declara a inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, de modo a reconhecer que as relações jurídicas estabelecidas com base nos dispositivos tidos por inconstitucionais vão ser preservados. Esses benefícios concedidos durante a vigência da lei vão ser preservados. Tranquilo? O Supremo não desfaz o passado, ele mantém ali a segurança jurídica, e aí rompe, né, tira esses benefícios fiscais desse ponto da decisão em diante, e aí, na verdade, agora o regramento da matéria está lá associado à lei de 2024. Tranquilo, pessoal? Beleza? O que importa aqui para sua prova é a compreensão claríssima do artigo 113 do ADCT em todas as suas potencialidades. Fechado? Resumo que vai cair na sua prova. É inconstitucional a prorrogação de benefícios fiscais e a redução de alíquotas de contribuição previdenciária sem a prévia estimativa do impacto orçamentário e financeiro e sem a indicação das respectivas medidas de compensação. Então, além de fazer a conta antes, e essa conta compor o impacto que vai acompanhar a proposição legislativa, o legislativo, quando quiser dar benefício fiscal, reduzir a alíquota, vai ter que mostrar de onde está vindo o dinheiro. Tem que mostrar de onde está vindo o dinheiro. Medidas de compensação. E aí o problema orçamentário está socializado, né? Está socializado. Até então, era o executivo que pegava... Lembra quantas vezes você não viu na imprensa, né? Congresso ameaça aprovar
um pacote bomba para o executivo, para gerar um constrangimento para o executivo. E o executivo muitas vezes absorvia esse constrangimento e aumentava o déficit orçamentário do Estado brasileiro. Hoje, por força do 113 do ADCT, espera-se que o Congresso Nacional não faça mais isso, e se o fizer, já é uma lei vaticinada, já é uma lei fadada à inconstitucionalidade formal. O Supremo está dizendo isso com todas as palavras. Nesse julgamento já havia feito sinalizações em discussões de entes federativos, no Estado e município, já tinha feito sinalizações nesse sentido. Tá bom? ADI 7633 é o que separa as crianças dos adultos. Você conhecer esse negócio aqui vai te ajudar numa prova de constitucional tributário financeiro mais encorpada. Vamos lá, meus caros. Agora vamos lá para o tema 936 da repercussão geral, um julgamento muito importante para a advocacia pública. 936 da repercussão geral, um julgamento importante para quem presta a advocacia pública. A pergunta é bem básica, bem simples, bem imediata e fácil de compreender. A pergunta é: o advogado público precisa estar inscrito na OAB para exercer as suas funções? Professor, não já teve um julgamento disso? Como é que era mesmo isso na história? Já teve. Mas para a Defensoria Pública, não para a Advocacia Pública. Tá bom? A gente vai revisar também a Defensoria Pública daqui a um pouco. Vamos lá. Caso concreto, repercussão geral, teve um recurso extraordinário lá de Rondônia, salvo engano, na origem. Caso concreto na base ajuda a entender. O João foi aprovado lá na AGU, foi empossado como advogado da União e, antes da posse, se inscreveu na OAB lá de Rondônia, como exigia o edital. Depois de assumir o cargo, começar a trabalhar, ele começou a questionar essa exigência, dizendo o seguinte: olha, eu fui aprovado no concurso, fui nomeado, fui empossado, estou num cargo que tem função constitucional, que tem a missão de atuar na defesa judicial e extrajudicial, representando a União em juízo. Portanto, eu, João, entendo que a própria Constituição já me deu capacidade postulatória. Por que eu preciso me inscrever na OAB? E o problema não é se inscrever na OAB, é pagar a anuidade, evidentemente, né? Ou pode ser, filosoficamente, está inscrito na OAB, enfim. Com base nisso, ele vai ajuizar uma ação judicial pedindo declaração de inexigibilidade da sua inscrição na OAB e de consequente pagamento de anuidade. Ele vence a causa no Juizado Especial Federal, vence a causa na turma recursal, e aí a OAB de Rondônia, acompanhado pelo Conselho Federal da OAB, como amicus curiae, interpõe um recurso extraordinário sustentando que esse entendimento viola a previsão dos artigos 131, 132 e 133 da Constituição Federal. Então veja, meus caros, qual que é o problema constitucional aqui? O problema constitucional é entender onde que a Constituição quer colocar a advocacia pública quando comparado com a advocacia em geral. Será que a advocacia pública tem uma natureza própria que dispensa o vínculo com a OAB? Ou a advocacia pública é, antes de tudo, advocacia e, portanto, está sujeita a regras básicas dos advogados e, portanto, exigência de inscrição na OAB? E tudo isso com o paralelo relativo aos defensores públicos, né? Que é um ponto aqui de conexão que a gente vai ter que fazer. Vamos revisar 4 ideias bem básicas, bem imediatas, para a gente poder chegar no julgamento do Supremo. Primeiro, topografia constitucional do capítulo 4, do título 4 da Constituição Federal. Acho que eu errei no comentário anterior, né? Eu disse que o título da Organização dos Poderes era o título 3º. O título 3º é da Organização do Estado. O título 4º é da Organização dos Poderes e o capítulo 4º do título 4º versa sobre as funções essenciais da Justiça. Lá dentro a gente tem Ministério Público, que fica isolado dessa discussão, ninguém nunca discutiu que o MP não precisa ter OAB, isso não existe. A discussão sobre OAB envolve as demais carreiras, advocacia pública, artigos 131 e 132, defensoria pública, artigos 134 e 135, e no meio do caminho ficou aí a advocacia como um todo, artigo 133, né? Então veja, a advocacia pública e a advocacia privada estão lado a lado nesse mesmo capítulo constitucional. E aí o que a gente vai ter que pensar é se essa correlação constitucional, o fato deles estarem no mesmo capítulo, na mesma seção dedicada à advocacia,
traduz num regime jurídico de exigência de inscrição na OAB por parte do advogado público. Segunda revisão, rapidinha, capacidade postulatória e o Estatuto da Advocacia. Meus amigos, o artigo 3º do Estatuto do Advogado, do Estatuto da Advocacia, a Lei 98, da Lei 8906 de 1994, diz o seguinte: o exercício da atividade de advocacia e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na OAB. E, portanto, a inscrição na OAB acaba sendo uma condição, uma etapa necessária para o exercício da capacidade postulatória do advogado. Capacidade postulatória é a capacidade de falar em juízo, ir a juízo e deflagrar o exercício da jurisdição. É uma condição. Ser advogado, portanto, está inscrito na OAB, exercendo atividade de advocacia. A pergunta que a doutrina sempre levantou foi a seguinte: será que essa construção do artigo 3º da Lei 8906, do Estatuto da OAB, será que essa regra alcança o advogado público? Uma corrente sustentava que não, que a aprovação no concurso público já daria ao advogado público a capacidade de postular em juízo, dispensando, portanto, esse registro, essa vinculação à OAB. Outra corrente defende que a advocacia pública é também advocacia, e, portanto, exige-se inscrição na OAB com todas as consequências. É esse antagonismo que o Supremo vai resolver aqui. E aí, meus amigos, a gente não pode perder a oportunidade de lembrar do tema 1074 da repercussão geral, né? Também a DI 4636, em que uma discussão semelhante a essa foi feita em relação à exigência ou não de inscrição de defensor público na OAB. E lá, meus caros, o Supremo entendeu que não, o defensor público não precisa estar inscrito na OAB. E dois fundamentos orientaram a decisão do Supremo lá na Defensoria Pública. Primeiro, artigo 134, parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz assim, defensor público não pode exercer advocacia fora das atribuições constitucionais da Defensoria Pública. Então, defensor público não pode fazer advocacia privada, ponto. E, segundo argumento, foi uma previsão lá do Estatuto, da Lei Orgânica da Defensoria Pública, o artigo 4º, parágrafo 5º, ou parágrafo 6º, não me lembro agora, da Lei Complementar 80 de 94, que prevê expressamente que a capacidade postulatória do defensor público decorre exclusivamente da sua nomeação e posse no cargo. E, portanto, a inscrição na ordem se tornaria irrelevante. Então, veja, nós temos esses dois argumentos rememorados ao lado de outros no tema 1074 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal para concluir que não, o defensor público não precisa se inscrever na OAB. Será que isso se transfere para a advocacia pública? É o que a gente vai ver. E, por fim, uma revisão sobre poder disciplinar sobre o profissional, né? Será que quem fiscaliza e quem pune o profissional com atuação na área jurídica? O Ministério Público é a sua corregedoria, o Conselho Nacional. Defensoria Pública, também da mesma forma, a OAB não vai fiscalizar o defensor público porque não vai estar escrito. Agora, em relação ao advogado, em regra, né, é a OAB atuando pelo Estatuto da Advocacia quem cumpre essa função de exercício do poder disciplinar. Mas, em paralelo a isso, a gente sabe que as carreiras jurídicas, as carreiras públicas, têm as suas próprias corregedorias. Então, essa discussão sobre se o advogado público se inscreve ou não na OAB tem também essa camada correcional disciplinar. Será que não haveria aqui um bis in idem? Porque não dá para falar que o advogado público não vai estar sujeito à sua corregedoria. Ele vai estar sujeito à sua corregedoria. Agora, será que ele vai estar sujeito à sua corregedoria e à OAB? Será que não corre o risco dele ser punido duas vezes pelo mesmo fato, se por acaso se entender que ele precisa estar vinculado à OAB? Isso vai fazer parte da solução que o Supremo vai dar ao caso. E aí, meus amigos, o que o Supremo entendeu? O Supremo entendeu o seguinte, meus caros, que a inscrição na OAB, nos termos do Estatuto da Advocacia e da OAB, é indispensável aos advogados públicos, ficando garantida a submissão desses profissionais quando atuam em tal qualidade exclusivamente ao poder disciplinar do órgão correcional competente nos termos do seu regime jurídico próprio. E aí, ficou bom? Mais ou menos, né? Tese meio truncada, vamos ler o resumo? É constitucional
a exigência de inscrição na OAB, prevista na Lei 8906 de 94, para os advogados públicos, pois a Constituição não estabelece distinção ontológica essencial entre a advocacia pública e a privada, tratando-as como uma carreira única e essencial à administração da justiça. O resumo é um pouquinho melhor, né? Vamos deixar isso aqui não só bom, vamos deixar ótimo, vamos entender isso aqui como um todo. O Supremo deu provimento ao recurso da OAB e reconheceu que sim, é constitucional a exigência de inscrição pelos advogados públicos na Ordem dos Advogados do Brasil. Ministro Fachin, relator, condutor do voto vencedor aqui, utilizou como argumento central o princípio da unidade. O princípio da unidade e da indivisibilidade da advocacia. A ideia é a seguinte: a Constituição Federal não fragmentou a profissão do advogado em duas categorias autônomas, variáveis conforme o vínculo profissional público ou privado. Não. A advocacia é a advocacia. Ah, mas defensor não é advogado? Não, defensor é defensor. Ah, mas promotor, no fim, nas contas, não é advogado? Não, promotor é promotor. Agora, advogado público e advogado não público são advogados. Então, advocacia é advocacia. Quem ingressa numa carreira pública cuja atribuição primeira é justamente advogar, tendo um cliente único, que é o Estado, não deixa de ser advogado. Ele é advogado. E aí aqui o Supremo resgatou aquela topografia do capítulo 4º que a gente viu, né? A advocacia pública e a advocacia em geral estão no mesmo capítulo, afetam a atividade de advocacia como um todo. Então eles precisam ter o mesmo status profissional, a mesma dignidade institucional. E a consequência disso tudo é que o exercício do cargo de advogado público pressupõe o cumprimento dos deveres ético-profissionais que são fiscalizados pela OAB. Então, não há distinção ontológica entre as atividades e, portanto, não deve haver uma distinção no que toca ao cumprimento dos deveres ético-profissionais que são fiscalizados pela OAB. Agora vem a parte que provavelmente o seu examinador vai cobrar na prova, né? A diferenciação com o tema 1074 dos defensores públicos. Ah, professor, se o defensor não precisa de OAB, por que o advogado público precisa? Por conta das diferenças estruturais que existem entre essas duas carreiras. Primeiro, a advocacia pública não tem uma vedação constitucional absoluta de exercício de advocacia privada, diferentemente da defensoria pública, que o artigo 134 expressamente proibiu. Então o Supremo disse, olha, não dá para seguir no rumo da defensoria pública porque lá, para a defensoria pública, não pode advogar. Previsão constitucional. Para a advocacia pública, não existe essa vedação constitucional de advocacia privada. Tudo vai depender das leis específicas de cada carreira. Algumas advocacias públicas não podem advogar, outras podem, mas não é uma vedação de plano constitucional e isso já faz um distinguishing com o tema 1074 relativo à defensoria pública. Próxima construção. Defensoria tem uma estrutura orgânica própria, a Lei 8094, dentro da qual há uma norma expressa dizendo capacidade postulatória para o defensor decorre exclusivamente de nomeação e posse no cargo. A gente não tem disposição equivalente para advogado público. Não tem. Para o advogado público, as leis orgânicas não conferiram a ele, ao advogado público, capacidade postulatória pela simples nomeação e posse, diferentemente para o defensor público. Então não tem esse elemento legal, essa previsão legal de capacidade postulatória decorrente do cargo. Fechado? Portanto, o advogado público continua dependendo da inscrição na OAB. Fechado? Ótimo. Resolvemos a obrigatoriedade. O advogado público tem que estar inscrito na OAB, ponto. Sobra aquela discussão sobre um potencial bis in idem na responsabilização profissional do advogado público, considerando-se que o advogado público está sujeito ao estatuto ético-disciplinar associado à OAB, aos deveres. Como é que o Supremo resolveu isso aqui? O Supremo disse o seguinte, olha, a inscrição na OAB é obrigatória, ponto.
Agora, essa inscrição obrigatória não vai significar que o advogado público está 100% dos casos vinculados ao regime fiscalizatório da própria OAB. A inscrição é obrigatória, mas o regime disciplinar vai depender do perfil da atividade que ele está realizando. Se ele estiver atuando na qualidade de advogado público, a OAB não põe a mão no assunto. Quem vai fiscalizar é a Corregedoria da instituição. A Corregedoria Geral da AGU, Corregedoria da Procuradoria do Estado. A OAB não tem competência disciplinar concorrente sobre os atos de advocacia conduzidos na função pública. Esquece. Então, advogado público tem inscrição obrigatória, mas vai ter um regime disciplinar exclusivo do órgão público do qual ele é originário. Porém, o Supremo recobrou que algumas advocacias públicas, com base nas suas leis locais, estaduais, admitem o exercício da advocacia privada. Então, alguns estados aí, o procurador do estado pode, é advogado público do estado, e ele pode exercer a advocacia privada desde que ele não litigue contra o ente do qual ele é servidor. Então, o procurador do estado de Santa Catarina não pode advogar, ajuizar uma ação de indébito tributário contra o próprio estado de Santa Catarina. Ele pode advogar em outra área, vai advogar contra a União, advogar na área criminal, advogar na área trabalhista, que não envolve o estado. Pode, ok, pode. Aí o Supremo disse, quando nós tivermos um advogado público desempenhando, por autorização legal, a advocacia privada, nesse pacotinho ele vai estar sujeito à fiscalização disciplinar da OAB. Então é isso. Em todo caso, exige-se do advogado público inscrição na OAB. O regime disciplinar desse advogado público vai depender da função que ele está desempenhando. Se ele estiver desempenhando função pública, advogado público, corregedoria do órgão. Se for uma carreira de advocacia pública que permite advocacia privada e ele está atuando na advocacia privada, nesse pedaço, fiscalização disciplinar da OAB. Tranquilo? Beleza? Deixei aí destacado algumas coisinhas para vocês. Fechou, meus amigos? Vamos lá, vamos encerrar nosso estudo agora com a ADO 13. Vem comigo em clima de festa junina. Estou aqui trajado para logo depois ir para a festa junina da Pitiquinha, da minha filhota, né? Então já estou a caráter aqui. Festa junina da escola, né? A gente está na ADO agora de número 13. ADO de número 13. ADO antiga, né? ADO 13, cara. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Um julgado importante para constitucional, para administrativo, importante para quem presta concursos de delegado de polícia, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão lá do estado de Minas Gerais. Veja, estamos aqui diante de um silêncio, de uma ausência de lei relativa à remuneração dos servidores policiais, inclusive delegados de polícia. Então, já vou dar essa revisão para vocês. Lembre-se comigo de que o artigo 144, parágrafo 9º da Constituição Federal, determina que a remuneração dos servidores policiais seja fixado na forma do artigo 134, parágrafo 4º da Constituição Federal, que é aquele dispositivo que fala do subsídio em parcela única. Esse parágrafo 9º do artigo 144 foi inserido na Constituição de 88 pela Emenda Constitucional 19, de 98. E passados mais de 25 anos, lá em Minas Gerais, ainda não se editou a lei estadual fixando o subsídio dos delegados de polícia, que continuavam recebendo dentro do modelo remuneratório antigo, composto de diversas parcelas. E aí, a ADEPOL ajuizou essa ADO no Supremo pedindo duas coisas. Supremo, reconheça a omissão do Legislativo Estadual e fixe um prazo para o governador e o Estado de Minas como um todo deflagrar o processo legislativo. Típico caso de controle de omissão inconstitucional, questões constitucionais sempre já conhecidas aqui pela gente, né? A configuração da mora legislativa, da omissão inconstitucional, o que o judiciário pode fazer quando constata essa omissão e essa tensão que existe, é o ápice é um dos pontos mais agudos da separação entre os poderes aqui,
quando a gente tem o judiciário reconhecendo a omissão do executivo ou do legislativo, e essa tensão entre a autonomia federativa e a discricionariedade, a liberdade de conformação do legislador de fazer ou não fazer. Algumas revisões rapidinhas aqui para vocês. Regime de subsídio. Lembre-se comigo, meus caros, de que a Constituição Federal estipulou que algumas carreiras necessariamente serão remuneradas sob a forma de subsídio. Está lá previsto no artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, membros de poder, detentores de mandatos eletivos, membros do Ministério Público, do Judiciário, Defensoria Pública, ministros do Tribunal de Contas. A gente tem várias carreiras que são necessariamente remuneradas sob a forma de subsídio. Essas carreiras estão listadas no 139, parágrafo 4º, e tem algumas coisas esparramadas no texto constitucional. Então, o Ministério Público recebe na forma de subsídio com base no 128, magistratura da mesma forma, ministro do Tribunal de Contas está lá no 73, salvo engano. E aí, nesse pacote de disposições constitucionais que listam as carreiras que têm que ser remuneradas por subsídio, a gente tem os servidores policiais, conforme a previsão do artigo 144, parágrafo 9º da Constituição Federal. E o subsídio é aquela parcela única mensal, vedada o acréscimo de qualquer outra espécie de gratificação, de adicional, de abono, de prêmio, enfim, de qualquer outra espécie remuneratória, somente se agrega ao subsídio as verbas de natureza indenizatória. A gente já viu um super julgado do Supremo faz uns 3 ou 4 informativos sobre esse tema. Então, a gente tem aí a expectativa constitucional de que as carreiras, os servidores policiais, né, os servidores policiais estejam integrados nesse regime remuneratório do subsídio. E aí, meus caros, a gente tem aqui, né, uma típica norma de eficácia limitada. A previsão do artigo 144, parágrafo 9º da Constituição Federal é uma norma constitucional de eficácia limitada. Ela estipula o seu conteúdo, olha, os servidores da polícia vão ser remunerados por subsídio, só que ela não consegue produzir os seus efeitos almejados porque precisa de uma lei integradora para produzir todos os efeitos almejados pela norma constitucional. E é diante das normas constitucionais de eficácia limitada que a gente constata esse problemão do direito constitucional brasileiro, que é a denominada síndrome da inefetividade. A síndrome da inefetividade, que aflige algumas normas constitucionais, se faz presente quando o Constituinte ordena uma legislação e o legislador simplesmente não age. E aí, diante dessa síndrome da inefetividade das normas constitucionais, que é um mal que ataca especialmente as normas constitucionais de eficácia limitada, a Constituição Federal criou, como remédio, 2 instrumentos, o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Faces da mesma moeda, pessoal. Mandado de injunção previsto lá no artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal, direcionado a um controle concreto dessa omissão, e a ADO, prevista no 103, parágrafo 2º da Constituição Federal, olhando para o controle abstrato. Especificamente no que toca à ADO, meus amigos, existe uma discussão que a gente já bateu aqui no Jurisprudência em Pauta várias vezes, que diz respeito aos efeitos da ADO. A ADO é a ação por meio da qual o Supremo vai reconhecer a omissão do poder competente e, de acordo com o artigo 103, parágrafo 2º da Constituição Federal, o efeito da procedência da ADO é dar ciência ao poder competente da declaração dessa omissão para que ele adote as providências necessárias. E aí tem uma vírgula lá, vírgula. E se for o caso de um órgão administrativo, fixa o prazo de 30 dias para fazê-lo. Então veja, que interessante, né? O dispositivo constitucional 103, parágrafo 2º, afirma que a procedência da ADO resume-se a uma declaração, a uma cientificação do poder competente dessa omissão. E apenas tratando-se de órgão administrativo é que vai ser fixado um prazo de 30 dias para ele adotar a providência almejada. Por isso que a doutrina tradicional olha para a ADO e diz: ela tem essencialmente uma natureza meramente declaratória, especialmente quando dirigida ao legislativo. O Supremo reconhece a mora, declara a ciência e não pode fazer mais nada, não pode fixar prazo, não pode colocar regramento no lugar, não pode suprir essa omissão.
Mas diante da realidade brasileira, pessoal, o Supremo Tribunal Federal progressivamente passou a adotar uma postura um pouco mais forte no que toca a ADO. E a gente tem visto o Supremo indo além da mera declaração da omissão. Declara a omissão, comunica, cientifica o poder omisso, em geral executivo ou legislativo, e o Supremo tem adotado uma postura de fixar prazos razoáveis para o legislador agir. A gente tem várias ADOs com esse perfil. E de maneira absolutamente extrema, excepcionalíssima, a Corte por vezes dá um passo seguinte e diz, olha, vou declarar a mora, vou fixar um prazo, mas não dá para a gente conviver com essa omissão, eu vou colocar aqui um regramento tampão até vocês legislarem por aí. Excepcionalmente tem feito isso, mas muito excepcionalmente mesmo. Tá bom? Então esse é o estado de coisas hoje para a ADO. O normalzão da ADO hoje é reconhecer a omissão, cientificar o poder, fixar um prazo para o executivo ou o ente competente supri-lo, né? O segmento competente supri-lo. E foi o que o Supremo fez aqui. O Supremo reconheceu a inconstitucionalidade dessa mora inequívoca por parte do Legislativo em implementar o regime de remuneração por subsídio, especificamente aqui no caso, para os delegados de polícia lá do estado de Minas Gerais. Tranquilo? Pessoal, o julgamento simples, né? Julgamento simples. Não tem como negar que passados mais de 25 anos, o Estado não tenha ainda reconhecido, estipulado o regime de subsídio para os delegados lá de Minas. É uma mora inequívoca, incontroversa, absolutamente evidente. E aí, meus caros, o Supremo deu um passo adiante e disse o seguinte, olha, essa ausência de norma infraconstitucional causa repercussões fiscais e institucionais. Essa omissão não é neutra. Ah, meu delegado não está recebendo? Tá recebendo. Então é neutro, assim, tá tudo funcionando. O Supremo disse, veja, não é simplesmente cumprir um comando constitucional aparentemente neutro. Essa não legislação tem um custo, porque o modelo antigo está sendo mantido. O modelo antigo remuneratório está sendo mantido, e o modelo antigo remuneratório é aquele que foi criticado para fazer nascer o subsídio. No modelo antigo, na remuneração em sentido amplo, né, o vencimento, parcela básica, mais adicionais, mais verbas acessórias, isso tudo compromete a transparência, compromete o controle do sistema remuneratório, configura um sistema híbrido que gera insegurança, faz proliferação de despesas imprevistas. Então, a mora em implementar o subsídio corrói o equilíbrio fiscal. Tem a tendência de gerar desequilíbrio orçamentário. Então, a gente tem aqui também, sob o ponto de vista da gestão econômico-financeira do Estado, a relevância da fixação do subsídio. Não é algo só que importa para a carreira de delegado, para o servidor em si. Importa também ao Estado como um todo. E aí o Supremo vai e toma aquela postura que a gente já especificou lá atrás, né? O Supremo reconhece a omissão, declara essa omissão, né, comunica o órgão competente. No caso aqui, a iniciativa legislativa é do governador do estado, por ser servidores integrantes dos quadros do executivo, e fixa um prazo de 24 meses para a fixação desse regime de subsídio. Por que 24 meses? O Supremo disse, vai ter que haver uma adequação orçamentária aqui, para migrar o regime remuneratório para o regime de subsídio. A gente tem limitações para o processo legislativo em ano eleitoral, então o Supremo entendeu pertinente a fixação desse prazo mais dilatado de 24 meses. Tranquilo? Fechado? Então, reconhecer a omissão do Estado de Minas na elaboração da lei destinada, prazo de 24 meses, a contar da publicação da ata de julgamento. E é isso, meus amigos. Falta agora apenas a ADI 7777, julgada pelo Supremo Tribunal Federal nesse mesmo informativo. Vou colocar aqui uma visão panorâmica para vocês, né? Um julgamento relativo à Polícia Militar, tá bom?
As bancas têm gostado desses julgamentos sobre policias militares, porque tem alguns desafios aí, né? Às vezes são matérias um pouco desconectadas do candidato, um pouco afastadas do candidato que não estuda para oficial da PM, enfim. Então, a banca adora esse material para fazer maldade. Veja lá, uma ADI lá do estado de Alagoas, proposta pela Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais, a FEMENE. O Supremo reconheceu a legitimidade dessa FEMENE, que agora contempla no seu estatuto a representação tanto de oficiais quanto de praças. E aí esse ponto foi importante porque essa FEMENE já tinha ajuizado ações no Supremo que não haviam sido conhecidas por ilegitimidade dessa federação. Agora, o Supremo entendeu que ela cumpre os requisitos de abrangência nacional, de pertinência temática, para ativar a jurisdição constitucional do Supremo. O que essa lei lá de Alagoas versava? Vários pontos, pessoal. 4 regras foram atacadas aqui. Primeiro, a lei fixou uma idade limite de 67 anos, eu anotei aqui, isso, 67 anos, para transferência de ofício para reserva remunerada. Além disso, do oficial, né, ou do praça, 67 anos, para ir para reserva remunerada, a aposentadoria do policial. Ainda, diz o seguinte, idade de 72 anos para passagem de militar à situação de reforma. Terceiro, criou uma transferência imediata para a reserva do coronel do quadro de Estado-Maior que foi exonerado dos cargos de comandante-geral ou subcomandante-geral, desde que eles tenham um tempo mínimo de contribuição previdenciária. É aquela história do oficial que chegou no patamar máximo da carreira, né, no nível máximo, lá, comandante-geral, subcomandante-geral, acabou o prazo dele lá, ele não vai voltar para o quartel e reportar a um outro comandante-geral. O ex-comandante-geral não vai reportar. No âmbito militar é ruim essa dinâmica. Então, alguns estados têm criado essa regra de transferência imediata para o quadro de reserva, quando um coronel chega ao quadro de estado, o coronel chega ao cargo de comandante-geral ou subcomandante-geral. E também uma regrinha lá prevista falando de oficiais no último posto vão para a reserva quando completarem 35 anos de serviço, ou 42, 40 anos lá quando for quadro de especialista. Regras típicas do regramento militar lá de Alagoas. Qual que é a ideia? A ideia aqui, na verdade, pessoal, a discussão é a seguinte: será que o Estado de Alagoas poderia ter detalhado, especificado esse monte de regrinhas sobre inatividade de militares diante da competência que a Constituição Federal conferiu à União para editar normas gerais sobre essa matéria? Então é uma discussão de competência legislativa, em síntese. O artigo 22, inciso 21 da Constituição Federal, previu que é competência privativa da União legislar sobre normas gerais relativas à inatividade dos militares. E nós temos uma lei federal, a Lei 13.954 de 2009, que trata dessa matéria. E aí o legitimado ativo aqui quis argumentar que essa legislação estadual estaria descumprindo essas leis federais, essa lei federal de normas gerais, e além disso, algumas dessas regras tiveram a sua razoabilidade, a sua isonomia questionada no Supremo Tribunal Federal, porque alguns oficiais foram tratados de maneira diferente, se forem oficiais especialistas ou oficiais de Estado-Maior, e também algumas regras gerando uma aceleração da aposentadoria, da inatividade, né, de alguns policiais militares. O Supremo olhou para tudo isso e disse, olha, a ADI vai ser julgada improcedente, as disposições são constitucionais. O Supremo entendeu que o regime dos militares possui algumas diferenciações sensíveis quando comparada com o regime dos servidores civis como um todo. Então, não dá para você traçar uma simetria, uma simetria idêntica, espelhada da legislação nacional na legislação de cada estado. Isso reduziria por demais a competência dos estados-membros e afastaria a possibilidade de cada estado localmente criar esse regramento de inatividade de PM que leve em conta um pouco do histórico, da dinâmica de cada polícia militar. Então a lei federal desenha
a fachada desse prédio, né? O andar o interior de cada um dos andares desse prédio, das polícias militares Brasil afora, vai ter que ter o colorido, a decoração, os contornos de cada estado. E aí depois o Supremo foi bater cada uma daquelas regrinhas específicas, né? As idades, 67 anos, 72, a transferência de ofício do comandante-geral, subcomandante, após a exoneração para a reserva. Tudo isso o Supremo entendeu que são medidas razoáveis, são medidas legítimas, são medidas que, ao fim e ao cabo, não geram tratamentos antisonômicos ou tratamentos preferenciais. São medidas que são consentâneas à preservação da estrutura hierárquica, da coesão institucional dentro da força policial. E, portanto, entendeu que há constitucionalidade na norma estadual. Tranquilo, pessoal? É isso. Essa é a DI 7777, vários detalhamentos. Professor, eu não consegui entender tudo, essas regrinhas de aposentadoria de PM. Não, fica tranquilo, senão cai na sua prova. Se você estiver estudando para oficial da PM, aí você tem que pegar, ainda mais de Alagoas, aí você tem que virar esse negócio do avesso. Para concurso público como um todo, o que vale é essa contraposição, né? Agora a gente tem uma disposição lá do artigo 22 da Constituição Federal que deu à União o poder de legislar sobre normas gerais relativas às polícias militares. E a gente tem essas leis federais existentes. E aí, por conta disso, essas leis federais de normas gerais, por conta disso a gente tem, de vez ou outra, a gente está numa leva e já faz alguns informativos que a gente encontra ADIs no Supremo sobre leis estaduais de polícias militares. A tendência da Corte tem sido manter essa construção, essas construções estaduais. O ponto mais problemático, que eu vejo mais, com maior predisposição de cobrar em prova, é aquela história do oficial que chega a comandante ou subcomandante, e aí a lei estadual diz, olha, se o oficial chegou a comandante ou subcomandante, ele foi exonerado, ele vai automaticamente para a reserva. Ele não volta para a caserna, não volta para o quartel, e vai lá tocar um batalhão, e aí um outro comandante vai ficar no lugar, e aí o ex-comandante vai reportar, porque tem hierarquia, né? O ex-comandante agora reporta um novo comandante, isso no meio militar é ruim, é estranho, dilui a coesão hierárquica ali. O Supremo entende, e as leis estaduais têm feito essa remessa, esse direcionamento para a inatividade, para a reserva, automaticamente. E o Supremo tem dito que isso é constitucional. Esse é o ponto mais palatável, né, desse regulamento específico que eu vejo caindo numa prova. No mais, é só a discussão sobre o conflito federativo mesmo, Lei Federal de Normas Gerais versus essas leis estaduais. Tranquilo? Redes sociais à disposição de todos vocês. Meus amigos, foi um prazer estar com vocês em mais um episódio de Jurisprudência em Pauta. Quero agradecer a todos pela audiência, pela presença. Deixa o joinha aí na aula de hoje, isso é importante para a Verba, importante para mim, professor Vinícius, e é um jeito simbólico de você reforçar o nosso projeto por aqui, tá bom? Obrigado a todos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.